Boa noite, a paz. Nós vimos aí, né? 50 anos. 50 anos de casamento é uma caminhada, né? Mas a gente agradece a Deus porque Pastor Rosendo, Diaconisa Maria, eles preferiram esse momento dar toda honra, glória ao nome do Senhor. Aquele que com certeza uniu eles no mesmo propósito, no mesmo sentimento. Então eu quero dar as boas-vindas aos amigos, parentes de Rosendo e Maria Augusta. Com certeza a presença de vocês, ela completa a alegria nesse culto especial, em gratidão a Deus, por mais ou por 50 anos de união. É pouco ou quer mais? E eu quero ler, convidar você a se colocar de pé. Gênesis capítulo 2, versículo 24. E depois Hebreus 3, de 1 a 4. Eu vou ler simultaneamente os dois versículos. Não precisam colocar no telão. Gênesis 2, 24 diz assim: deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e não serão mais dois, mas apenas um. E Hebreus 3, verso 1 e 4 a 4. Pelo que, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, apóstolos e sumo sacerdote, que confessamos. Então toda casa, ela é construída por alguém. Mas como o salmista disse, Salmo 127, o construtor, o edificador de tudo é sempre Deus. Então que esse momento, onde nós celebramos com gratidão a Deus por 50 anos de união, mas o nome, com certeza principal, que o pastor Rosendo, que a irmã Maria Augusta, eles querem que nós demos a honra primeiro neste momento, é ao Criador de todas as coisas, o que beneficiou, o que fez essa união. Então nós vamos orar ao Senhor neste momento, pedindo o Espírito Santo que conduza cada momento. E com certeza, quando nós falamos, né? Ou melhor, Paulo, ele diz lá em Efésios, ele usa a metáfora da esposa amar o esposo amar a esposa, e o esposo amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, somos nós. Mas o principal aqui também é Deus, e nós vamos orar para que Ele abençoe a vida do pastor Rosendo e a vida da diaconisa Maria Augusta. Feche os seus olhos. Querido e amado Deus, esse momento ele é especial, ó Pai. Não somente, Senhor, porque nós estamos aqui, não. É porque hoje em especial, ó Deus, nós comemoramos juntamente com o pastor Rosendo, com a diaconisa Maria Augusta, 50 anos de união, Senhor. E no mundo a qual nós vivemos, isso não é fácil. Isso, Senhor, só pode acontecer quando o Senhor está dentro, quando o Senhor está fazendo parte disso. Por isso, Pai, nós oramos agradecidos, e a gente agradece, Senhor, porque os teus filhos, o pastor Rosendo, a diaconisa Maria Augusta, eles preferiram esse momento também para dar toda honra, glória, exaltação ao teu santo nome, Pai. Então que neste lugar, quando os teus filhos estiverem aqui, ó Pai, que a bênção do Senhor, os olhos do Senhor estejam, Senhor, ó Deus eterno, sobre eles, ó Pai, confirmando mais uma vez a tua bênção na vida desse casal. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, nós te agradecemos. Amém. Pode se sentar. E neste momento, né, como hoje é mais como se fosse também uma renovação de aliança, né? Maria Augusta,
Rosendo. Então, com gratidão a Deus, nós vamos receber o casal Rosendo Pereira de Brito e Maria Augusta Ferreira de Brito. A noiva está entrando, se quiser ficar de pé, fique à vontade. Amém. Pode sentar à vontade. O casal também pode ficar à vontade. Como se fosse a primeira vez, né, pastor Rosendo? Lembrou da primeira vez, né? Irmãos, e esses dois, eles seguiram ao pé da letra. Quando Deus disse, crescei e multiplicai. Eles levaram isso muito a sério. Por isso, nós vamos também ver e contemplar, também participar deste momento com a entrada dos filhos e suas famílias. Então recebam agora, por ordem de nascimento, a primeira e a segunda geração. Então nós queremos convidar Flávio, Tatiane e seus filhos e genros. E faça brilhar o seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Nós vamos assistir também o vídeo de uns filhos, ou netos, né? É isso? Ei, vó, passando para lhes parabenizar por esses 50 anos de casamento. Gostaríamos muito de estar presente, mas não foi possível. Desejamos muita felicidade para vocês, que essa data se repita muitos e muitos anos. Um beijo, amo vocês. Aí, não puderam estar, mas mandaram o recado, né? Por ordem agora também nós vamos receber David, Marcos. Já estão aqui, só. Eu anunciei eles antes do... Vamos lá. Por ordem agora, né, como nós falamos, de nascimento. Shirley, Márcio e seus filhos, Sara, Ruth e Cauã Miguel. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Eu só continuo não sabendo quem é Sara e quem é Ruth. Eu tenho que aprender esse negócio. Nós vamos receber também Charles, Eleni e seus filhos, Mateus, Micael e Eduarda Daiane. É isso mesmo, né?
Nós vamos receber Graciele, Tiago com seus filhos, Arthur Miguel e Bernardo Luca. Derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Irmãos, como eu disse, tenham paciência, porque a família rendeu. Nós vamos receber Grace, Elton, seus filhos Paulo Henrique, Camille Rayane, né? E Caio, Ronei ou Ronei. Sua Ronei. presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti. Carlos Eduardo, Sara Tamara e sua filha Ágata. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame. Ó, eu sei que vocês estão olhando para lá esperando mais gente. Tem mais gente, mas não vieram. Pode se assentar que nós vamos ver o último vídeo de Josué, Kelly, Maiara e suas filhas Estela, Adassa e Maitê, Manuela, né? Então nós vamos... Eles não puderam Pai, estar. Mãe, estamos aqui para lhes parabenizar por essa data. Data essa que acredito que vocês estão comemorando muito, porque são 50 anos de casado, com essa família abençoada que Deus lhes proporcionou. Não podemos estar presentes junto com vocês, mas os nossos corações estão junto com vocês nesse momento, também comemorando e compartilhando dessa felicidade e dessa oportunidade que Jesus nos concedeu. Parabéns, vovó e vovô. Estamos muito felizes. Estamos muito felizes em comemorar o aniversário de casamento. Felicidades. Amém. Rapaz, eu também quero isso, viu? Alcançar os filhos dos meus filhos. É muito gratificante, né? A bênção de Deus é justamente isso. A bênção, ele diz, olha, vocês verão o filho dos seus filhos e a bênção do Senhor sobre Israel, né? Então aqui o pastor está vivendo isso. Pastor Rosendo, diaconisa Maria Augusta, vivendo esse momento onde eles podem ver os filhos dos seus filhos. Por 50 anos em união, com certeza, Irmã Maria Augusta, pastor Rosendo, nem tudo foram flores, né? A gente acompanhou também um pouco da história, né? Pastor Rosendo. Nós tivemos o mesmo discipulador, né, pastor Rosendo? O mesmo que discipulou ele, me discipulou também. Não que eu seja velho igual a ele, né? O pastor Rosendo está novo, né? E com certeza nesses momentos difíceis, nesses momentos de lutas, o Senhor os ajudou. E hoje eles podem falar como Samuel: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eles podem também repetir o Salmo de Davi, que é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. A paciência, a cooperação, que com certeza isso foi mútuo, né? Tanto da parte do pastor Rosendo, como da parte da irmã Maria Augusta. Juntos, a gente hoje oferece esse culto de gratidão
a Deus, lembrando essa aliança que foi feita há 50 anos atrás. É um caminho. Tem meninos aqui que não têm ainda 20 anos. É meio século. Quando você vai contando isso, né? E você vai somar isso em dias, horas, segundos. São momentos, né, que passaram juntos. E eu gosto sempre de lembrar, né? Pastor Rosendo, diaconisa Maria Augusta, quando começaram uma vida, os dois, só os dois, com certeza com criação diferente, culturas diferentes. E aí o pastor Alessio, ele sempre lembra, né? São dois pecadores que vão morar debaixo do mesmo teto. E aí depois vem os pecadorzinhos, que hoje já virou tudo pecadorzão. E aí já virou mais pecadorzinho. Então imagine, né? Esse monte de gente. Tem como não ter problemas, dificuldades? Não tem. A gente tem lutas, dificuldades. Mas com certeza, uma coisa eles podem falar hoje, como a gente diz, de boca cheia, né? O Senhor cuidou. O Senhor ajudou. Então, que vocês tenham sempre essa recomendação bíblica na vida de vocês, né? E com certeza tudo aquilo que vocês fazem, pastor Rosendo e diaconisa Maria Augusta, ela disse isso exatamente, né, com essas palavras. Não, eu quero um culto, né? Eu quero um culto de agradecimento a Deus. E é isso, com certeza, é quando Deus realmente está no coração. Cada momento da nossa história nós vamos clamar Deus, né, para estar presente naquele momento. A festa hoje, né, é para eles. Eles precisam ser honrados. Mas eu tenho certeza que toda honra, glória, louvor e adoração, a irmã Maria Augusta e o pastor Rosendo estão dedicando isso a Deus, revertendo toda essa glória para Deus. Então, eu quero aqui encerrar a minha fala, e para mim é um prazer muito grande, né? Agradeço a família por ter me convidado aí para ser o mestre de cerimônia. Então a gente agradece a Deus, mas nesse momento, que eu diminua e que outro cresça. Então a gente quer convidar aqui a Shirley para dar continuidade. Nós vamos ter o louvor primeiro, depois a gente passa para a Shirley, vai estar assumindo. Outra vez nos encontramos no altar de Deus para renovar os nossos votos, construindo o nosso lar. Não vimos o tempo passar e de repente já é primavera. Na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza, vou te amar. E muitas bodas viveremos. Bodas são promessas renovadas de corações que continuam se amando. Eu e você neste altar agradecemos a Deus mais um ano. Bodas são promessas renovadas da aliança que venceu o tempo. Eu e você, sinônimo de amor. Na saúde ou na
na pobreza, na alegria ou na tristeza, vou te amar. E muitas bodas viveremos. Bodas são promessas renovadas de corações que continuam se amando. Eu e você neste altar agradecemos a Deus mais um ano. Bodas são promessas renovadas da aliança que venceu o tempo. Eu e você, sinônimo de amor, rompendo como a luz na alvorada. Nosso amor está mais forte a cada dia. Bodas são promessas renovadas de corações que continuam se amando. Eu e você neste altar agradecendo a Deus mais um ano. Bodas são promessas renovadas da aliança que venceu o tempo. Eu e você, sinônimo de amor. Boa noite, que a paz de Cristo esteja com vocês. Vamos conhecer um pouquinho deles, né? Para quem não conhece, alguns de vocês vão se identificar. Eu conheço esse lugar, eu também era de lá. Seu Rosa, no caso papai, nasceu dia 17 de fevereiro de 1946, no povoado. Ela não queria que falasse isso, não. No povoado de Córrego Seco, município de Capitão Enéas. Dona Gusta nasceu também dia 17, só que de novembro de 1952, no povoado de Barra do Córrego, também município de Capitão Enéas. O casamento deles foi dia 21 de abril de 1975. Em dezembro de 1976, a família começou a crescer. Chegou o senhor Flávio, né? Chegou ele. E aí, foi crescendo essa família, né? Porque era assim que acontecia antigamente. De dezembro de 1976, que eles passaram de 2 para 3, até 1985, os dois se transformaram em 9. De 76 a 85, de 2 para 9. E aí, de 99, quando o primeiro de nós casou, que foi Charles e Eleni, e aí eles não quiseram ir muito distante, e Eleni é sobrinha de papai, né? Então a família cresceu, mas foi um pouco. 1999, casou o primeiro filho, e em 2011, casou o último filho. Então, de novo, nós multiplicamos de 9 para 16. Com a graça de Deus, todo mundo arrumou um casamento, né, dona Maria? Ela ficava preocupada com isso. Moço, mas e se eu morrer e você não tiver casado ainda? Que eu fui a última filha a casar, mas quis o Senhor que eu também encontrasse o marido, né? Todos os filhos casaram, ela ficou feliz. E aí essa família continuou crescendo. Chegaram noras, chegaram genros, e a tão sonhada promessa do Senhor, que são os netos. Ufa, chegaram vários deles, viu? De 16, nós fomos para 33. E olha que alguns o Senhor, né, recolheu antes que nascesse, porque senão seríamos aqui uns 40. Se todo mundo tivesse vingado,
seríamos uns 40. E olha que vocês sabem que aqui, às vezes, a gente cresce em dupla, né? Esse povo é tão cheio de Deus, abençoado, que por 4 vezes, ao invés de vir um filho só, vieram 2. Porque mamãe teve gêmeos 2 vezes seguidas, Grace teve, e depois eu. E aí tem uns filhos ainda que têm desejo no coração de ter gêmeo, quem sabe o Senhor vai abençoar, né? O Senhor vai abençoar. Por quê? Porque mamãe fala, Dona Augusta fala, que isso não é para quem quer, isso é para quem pode. Não tem que querer ser gêmeos, o Senhor escolhe, e você tem ou não. E aí ela fala assim para nós, isso não é para quem quer, é para quem pode, mas você não tem a opção de não dar conta. Delicada ela, né? Ela me falou isso, quando eu descobri que eu estava grávida de 2. Quem falou que você tem a opção de não dar conta? Isso fica inculcado na sua mente, e a gente realmente dá conta. Alguns de nós, então, ainda não encerraram a produção. Eu encerrei já, mas tem gente que não. Que venham mais netos, porque é bênção e é promessa do Senhor. Mas nós ainda temos um sonho. Nós temos, e eu sei que eles têm também. E nós acreditamos que, com a graça do Senhor, em breve eles serão promovidos a quê? A bisavós. Sonhamos com isso, que o Senhor vai promovê-los a bisavós. Ainda vamos ver se a Rosa chorar muito por conta disso. Mamãe não chora não, porque ela fala, eu não choro. Eu choro, sim. Eu choro. E ele chora também. Então, ainda sonhamos em vê-los promovidos a bisavó. Diz o livro de Provérbios, Salomão falou, no capítulo 17, versículo 1 de Provérbios, que o maior orgulho e alegria para os velhos são seus netos. Vocês acharam que eram os filhos, né? Salomão falou que o orgulho dele... Eu achei engraçado, que o orgulho dos velhos são os seus netos. E para os filhos, o maior orgulho são seus pais. E foi digno de colocar isso, porque a gente não consegue medir o tamanho da alegria que é estar aqui hoje, agradecendo ao Senhor por esses 50 anos. Porque eles nos apresentaram ao Senhor, eles nos trouxeram para a igreja, às vezes querendo, às vezes não querendo, mas por isso a gente aprendeu a amar a esse Deus. E realmente Salomão falou uma verdade a respeito de nós, acredito ser essa também a verdade dos meus irmãos, que vocês 2 são motivo de orgulho para nós. Leila, é com você. Depois da música, tem uma filha que está com a oportunidade de trazer um recado especial para vocês. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos para contar, 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre,
bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Fica difícil segurar a emoção, né? Quando a gente fala assim, que mamãe fala que ela sonhou a vida inteira com isso, por mais de 20 anos ela sonhou, que Deus desse a eles vida para chegar a esse momento. Nós sonhamos com ela, quando ela compartilhou esse sonho com a gente. Então foi o nosso pedido a Deus que dessem eles vida, para que hoje eles estassem aqui. E para que hoje nós pudéssemos ver cada um de vocês. Vocês são a prova do carinho e do cuidado que vocês têm com meu pai e com minha mãe, com o nosso pai e com a nossa mãe. E nós agradecemos a Deus pela vida de cada um e pelo carinho de cada um. Eu vou fazer uma leitura no livro de Gênesis 25, versículo 19 a 20. Família é meio que tudo igual, né? Independente de ser 1, 2, 3, independente de ser 9 ou de ser 33. Todas as famílias têm seus momentos de alegria, têm seus momentos de luta, têm seus momentos de conflito. E toda família precisa ter seus momentos de reconciliação. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Essa é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, a qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca. Podem sentar. Só para contextualizar, está em Gênesis 25 essa história, a partir do capítulo 25 até o capítulo 33. Isaque casou aos 40 anos. Gente, tá vendo? Não existe isso, nem tudo está perdido. Isaque, na Bíblia, casou aos 40. Só que a esposa de Isaque era estéril. Isaque precisou pedir a Deus por ela, para que ela pudesse gerar. E ele pediu. E ela gerou. Isaque casou com 40, vocês lembram? Aos 70, nasceu os gêmeos. Coincidência, né? Parece não. Nasceu os gêmeos. Só que o tumulto na barriga de Rebeca era tão grande que esses gêmeos faziam, que ela perguntou a Deus por que acontecia isso. Naquela época não tinha ultrassom, para facilitar a vida da gestante, né? Então ela perguntou a Deus por quê. E o Senhor falou com ela assim, ó: da sua barriga nascerá 2 nações. O mais novo será senhor do mais velho. E aos 70 anos, quando Isaque está com 70 anos, nasce Jacó e Esaú. Só que teve um conflito nessa família. Começou quando os pais escolheram, cada um escolheu um dos gêmeos. Isaque gostava de Esaú e deixava claro. Rebeca gostava de Jacó e deixou isso claro. Vocês já pensaram no problema que seria se lá em casa
mamãe e papai resolvessem escolher um dos filhos e os outros? Pois é, deu problema na família deles também, porque eles escolheram. Só que aí, enquanto a gente vai continuando a história, aí a gente vai vendo as características dos dois, de Jacó e Esaú. E Esaú era caçador. Então você já pensa numa pessoa que é bom de briga, né? Porque é caçador. Já Jacó, ele era pastor de ovelhas. Ele gostava de ficar em casa. Só que tem uma característica que chama a atenção. Jacó era trapaceiro. Como assim? Ele aproveitava da fragilidade do outro. Jacó se aproveitou da fragilidade de Esaú, quando Esaú chegou morrendo de fome, e ele falou assim: me dá um pouquinho de sua comida? Ele falou: te dou. Me dá seu direito de primogênito que eu te dou a comida. Esaú foi irresponsável, porque o direito de primogênito era uma coisa séria. Na cultura deles era. Na nossa, não faz muita diferença não, né? Na deles era. E ele trocou por um prato de comida. Mas vocês acham que os problemas acabam aí? O conflito foi só aumentando. Isaac estava perto de morrer. Já não enxergava. Estava velhinho. Falou assim para o filho amado dele: vai lá, caça, faz uma comida e traz para mim, para que eu possa comer e morrer. Quem escuta? Rebeca. Ela vai atrás do queridinho dela, fala: Jacó, seu pai pediu para o seu irmão fazer uma comida. Vai antes e faz, e nós vamos levar para ele. Mãe, mas como isso? Eu sou muito diferente. Meu irmão é todo peludo, a voz dele é diferente. Nós vamos dar um jeito, só faz a comida. Como o pai dele não enxergava, eles fizeram isso. Fizeram a comida, pegaram o pelo do bicho, colocaram em Jacó. Ele levou a comida, entregou para o pai. E o pai perguntou: mas você achou essa caça tão rápido? Sim, meu pai, o seu Deus me ajudou. Você tem certeza que você é Esaú? A pele parece a de Esaú, mas a voz é de Jacó. Não, sou eu mesmo, meu pai. É porque você não está conseguindo enxergar direito. Sou eu. Aí o que ele fez? Deu a comida para o pai aceitou e abençoou ele. Quando Esaú chegou com a caça e com a comida, e falou: meu pai, trouxe a comida. De novo, meu filho? Eu já acabei de te abençoar. Como assim, meu pai? Eu acabei de chegar. Aí eles caíram na real. Viu o conflito? Dois irmãos. Uma geração inteira, né? Porque eles só tinham eles dois. Entraram em conflito. Sabe qual foi a bênção que Isaac deu para Jacó? Ele falou para Jacó assim: Jacó, você terá tudo de melhor que a terra e o céu puder te dar. Você será chefe entre os seus irmãos, e os seus irmãos te obedecerão. Quando Esaú chegou, ele falou para Esaú: como eu vou te dar uma bênção se eu já dei para o seu irmão? Esaú falou: mas me abençoa, meu pai. E ele falou: eu não posso te dar uma bênção. Aí o que ele falou para Esaú? Você sofrerá, porque a terra onde você morar não será fértil. Você viverá pela espada. E você será servo do seu irmão, até que você não suporte mais ser subjugado e quebre as correntes.
Por que essa história chamou a atenção? Porque independente do tamanho da nossa família, toda família tem conflito. E por que chama a atenção? Porque eles são gêmeos, eles foram gerados juntos, tão diferentes. E esse conflito separou uma família inteira por 20 anos. Depois que isso aconteceu, a fúria de Esaú era tão grande que a palavra dele foi: tem problema não, Jacó. Meu pai está velho, está morrendo. Eu te pego na curva. Nós vamos acertar a conta. Não vai demorar muito não, porque a morte do nosso pai já está chegando. A mãe, quando ouve essas palavras, fala: foge, meu filho. Foge porque seu irmão planeja te matar. E Jacó foge. E Jacó foge, encontra com os parentes, o tio. Jacó trabalha, casa com Lia. Ele trabalha de novo, casa com Raquel. Ele enriquece muito. Ele enriquece muito. Mas ele não tem a família dele, o irmão dele. O pai dele se foi e ele não viu. Ele perdeu isso, essa intimidade com a família. E isso durou por 20 anos. É muito tempo. Até que chega um dia que Deus fala com Jacó: volta, Jacó. Como voltar se eu estou morrendo de medo de morrer, Senhor? Volta. O Senhor mandou ele voltar. E ele obedece. Mas ele vai morrendo de medo. E no caminho ele pede ao Senhor: Senhor, me livra das mãos do meu irmão. Não deixe que ele me mate. E ele tenta seguir o caminho. E ele manda mensageiros para Esaú: vai e fala com meu irmão que eu prosperei, que eu estou assim, assim, assim. O mensageiro vai e volta. Vai e fala com meu irmão, da outro. E o mensageiro vai e volta. E eles estão no caminho. E os mensageiros vão e voltam. E aí, será que o medo dele acabou? Eu acho que o fato dos mensageiros voltarem sem uma resposta positiva fez aumentar, foi o medo dele. E ele ficou com muito medo. E ele dividiu a família, os bois, tudo que ele tinha, os camelos, tudo que ele tinha, os filhos, as esposas, as servas, ele foi dividindo em grupos. Se meu irmão vier e matar o primeiro grupo, o segundo foge. E isso vai dar tempo dos outros fugirem. Mas certa noite, ele mandou todo mundo na frente e ficou para trás. E Jacó lutou com um homem. E disse que a luta foi tão ferrenha que esse homem deslocou a coxa de Jacó. E Jacó falou com ele, e ele falou com Jacó: me solte, que o dia já está raiando. Jacó falou: só te solto se me abençoares. Jacó lutou por uma noite. Ao raiar do dia, esse homem falou com ele: como você se chama? Eu me chamo Jacó. Você não se chamará mais Jacó. Você se chamará Israel. Porque você lutou com Deus e prevaleceu. Você recebeu a bênção que você estava buscando. E Jacó foi. E ele mandou muitos presentes para Esaú. Por dois servos, por 2 mensageiros, ele mandou muitos presentes. O primeiro foi, levou os presentes. O segundo foi, levou os presentes. E na hora que ele estava voltando para encontrar com Jacó, ele falou assim: meu servo, seu irmão Esaú está vindo com 400 homens. Gente, imagine o pavor que Jacó sentiu. Seu irmão está vindo com 400 homens. O que ele fez? Ele passou à frente
de toda a família. Ele passou à frente. E quando seu irmão o viu, ele correu e o abraçou, e eles choraram. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi enquanto Jacó via Esaú vindo lá de longe, ele abaixava e se prostrava. Esaú estava vindo. Jacó andava mais um pouquinho, ele abaixava e se prostrava. E ele fez isso por 7 vezes, até chegar perto de Esaú. Jacó estava se pondo numa situação de, meu irmão, eu sei que eu errei, de humildade. Ele estava reconhecendo o tamanho do erro dele e estava falando, me perdoa. Essa foi a atitude de Jacó. E aí, o que nós aprendemos com a história de Jacó e Esaú? Não existe idade definida para se casar. Sem essa, gente. O seu está guardado, vai chegar ainda se não chegou, tá? Para Deus, não tem impossível. Não tem infertilidade, não tem rancor, não tem mágoa. Nós, pais, precisamos evitar predileção de filhos. Ou pelo menos, se tiver, não demonstre. Gente, vai dar BO na casa de vocês. Melhor ficar guardadinho no coração da gente. Toda família tem problemas. Não tem para onde correr. São muitas pessoas diferentes. Vai ter um conflito de vez em quando. Irmãos brigam desde que o mundo é mundo. Mas mamãe ensinou para a gente, vocês podem até brigar, mas vocês se resolvam, porque eu não aceito filho de mal dentro de casa. Vocês já conhecem, né? Ela é baixinha e brava. Mexe. Então, a gente tinha as nossas diferenças. Tem uns filhos, assim, que sofreram a ameaça do irmão mais novo, tipo, você me bateu hoje, mas um dia você vai ficar velho e eu te pego, tá? Aí eu estou assim, nós estamos tentando, porque o mais novo é maior do que o mais velho, né? Essa briga aí tá esperando ele ficar mais velho para devolver a surra que ele levou na infância. Então, irmãos vão brigar mesmo, mas tem que se resolver. Deus não se limita ao tempo. Não importa quanto tempo tem que tem esse problema na família. O nosso Deus não é limitado. Se a gente buscar, Ele traz solução. E existe conflito que a gente não vai conseguir resolver sozinho. Nós vamos precisar da intervenção divina. Sem Ele, nada podeis fazer. Não é o que a palavra dele diz? Mas tem uma segunda reconciliação que eu queria comentar com vocês. Essa primeira foi de 2 irmãos. Essa segunda é uma reconciliação entre um pai e um filho. E essa, todo mundo conhece. Essa reconciliação, ela é a top da Bíblia. A melhor. É aquela que te faz chorar do início ao fim da história. Porque ela demorou tanto tempo para que acontecesse, que no trajeto até que se desse início, foram mais de 18.000 profetas, 14 juízes, foram mais de 18.000 sacerdotes, 14 juízes, 16 profetas, e nesse espaço de tempo, foram 42 gerações que foram nascendo e indo embora. Nascendo e indo embora. E ninguém solucionou o problema. Sabe por quê?
Porque a palavra de Deus diz que lá no início, em Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Assim Ele o criou. Só que o homem fez uma escolha errada. No versículo, acho que é no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 8 de Gênesis, diz que todos os dias, ao final do dia, o Senhor ia no jardim conversar com Adão. Quando Adão resolveu pecar, ele rompeu esse relacionamento. E nenhuma dessas pessoas, desses 18 mil sacerdotes, desses juízes, desses profetas, nenhum cordeiro que foi morto, nenhum bode que foi morto, nenhum animal que foi morto, conseguiu reconciliar a humanidade ao Pai. Mas aí, no livro de Mateus, nasce o Salvador. Nasce aquele que veio com tanto amor por mim e por você. Com tanto amor, que nada o impediria de nos reconciliar com o Pai. Paulo diz em Romanos 6:25, pois o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e fomos destituídos da glória de Deus. Paulo está dizendo que, gente, nós não temos direito de nada. Todos nós somos pecadores, nós não merecemos. Aí Jesus fala assim, não merece mesmo não. Mas eu estou indo por você. E aí Jesus vem. E Jesus vem. Como é que a gente vai expressar o que Ele fez em palavras? Não tem como. E Jesus toma o nosso lugar. Porque quando Paulo fala que o salário do pecado é a morte, ele fala assim, então eu pago o preço por você. Não preocupa não que esse preço, essa dívida, eu vou assumir no seu lugar. E ele assume essa dívida. Mas vocês lembram da história de Jacó e Esaú? O que gerou no conflito? Uma marca em Jacó, né? Ele teve a coxa deslocada. E segundo a Bíblia, quando ele saiu da luta, ele mancava. Aí eu queria que os meninos colocassem para mim Isaías 53, do verso 3 ao 5, e depois o versículo 7. E eu queria que todos vocês fizessem a leitura. Isaías 53, do 3 ao 5 e o versículo 7. Foi? Como um cordeiro mudo foi levado. Como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Um grande conflito gera grandes marcas. Isaías está falando isso, Jesus não tinha nascido, não. Jesus ia passar por tudo isso.
para que hoje nós fôssemos reconciliados com o Pai. E o capítulo 27 de Mateus, versículo 24 ao 66, em Marcos 15, do 15 ao 38, e João 19, 34, sabe as marcas do conflito? Diz que Jesus foi açoitado, ele foi humilhado, ele recebeu uma coroa de espinhos, ele foi agredido, ele foi cuspido, ele foi zombado, ele foi ridicularizado, maltratado, insultado, colocado numa cruz, se sentiu abandonado. E nós temos isso quando Jesus repete o Salmo de Davi, Salmo 22, versículo 1, a primeira parte, quando ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Ele se sentiu abandonado. Ele foi traspassado por uma lança. Ele morreu feito um criminoso. Essa é a maior marca que um conflito pode existir, pode deixar. E ele recebeu cada cicatriz dessa, por você, por mim, por nós. Ele era Deus, ele é Deus. E mesmo sendo Deus, não usurpou ser Deus. Antes, se entregou a si mesmo. Por você e por mim. Jacó ficou manco depois de lutar com o anjo, mas alcançou vitória. Se reconciliou com seu irmão. E nós? Nós não temos uma marca dessa reconciliação com o Pai, porque Cristo assumiu cada marca por nós. E ainda há aqueles que duvidam que Cristo morreu na cruz. Porque Tomé duvidou. Tomé falou assim: Jesus ressuscitou, só acredito se eu ver. E quando Jesus apareceu, Jesus falou: toca, Tomé, aqui, ó a marca dos cravos nas minhas mãos. E quantas vezes nós somos o Tomé da história, porque nós não aceitamos que Cristo fez isso por nós. Não aceitamos por vários motivos. Quando eu olho para o sacrifício de Cristo, eu falo: Senhor, mas por mim, eu não sou digna nem que o Senhor olhasse para mim. E Ele fala: independente, o meu amor por você não depende do que você faça por mim. Ele vai me amar do mesmo jeito. E foi isso que Ele declarou na cruz. Que Ele nos ama, independente dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas limitações. E o que Ele está oferecendo para a gente é esse sacrifício. Cada marca que Ele tem no corpo é por você. E o que Ele coloca nas suas mãos hoje é: você aceita o sacrifício que Cristo fez na cruz por você? Você quer receber Ele? Ele está falando, Ele está gritando, Ele está... Foi por você. Foi por te amar que eu passei por tudo isso. Ou será que nós vamos ficar a vida inteira com a síndrome de Tomé, que só vamos acreditar quando nós pudermos ver e tocar? A palavra de Deus diz que pelos olhos da fé nós podemos tocar em Cristo. Então, se você precisa tocar, pelos olhos da fé, toque. Sinta as marcas que Ele carrega por declarar o amor dEle por você. Para finalizarmos, menino, coloca para mim Romanos 5, do 10 ao 11.
Pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. Essa reconciliação foi para você. Foi por você. Faça bom uso. Se aproxime de Deus. Se achegue a Ele. Agora você não precisa mais oferecer um carneiro, um cordeiro ou o bicho que for. Não precisa de um profeta. Você não precisa de um sacerdote. Nós temos o sumo sacerdote, que é Cristo, que é aquele que nos reconciliou com o Pai. Nós temos um advogado que é quem intercede por nós perante o Pai. Se aproxime dele. Seja grato pelo sacrifício que ele fez por cada um de nós. Que nós sejamos agradecidos a ele. Senhor, hoje eu não vou pedir, só quero agradecer. Eu te agradeço por tudo, por me aliviar a dor e me ajudar a seguir, por me fazer crescer e abrir os meus olhos pro mundo, por cada sonho que se tornou realidade, por me mostrar cada verdade, por estar sempre em meu caminho, por tanta luz, por tanto amor. Senhor, por tanta força, por cada passo que eu dou, por minha família, eu te agradeço, Senhor, por cada sonho que se tornou realidade, por me mostrar cada verdade, por estar sempre em meu caminho, por tanta luz, por tanto amor, tantas alegrias. Eu te agradeço, Senhor, por tanta força, por cada passo que eu dou, por minha família. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Hoje nossa palavra é de gratidão a Deus pela vida do nosso pai e da nossa mãe. E aí, eu queria convidar meus irmãos, os meninos, Charles, Flávio, Dudu. Queria convidar o pastor. E nesses 50 anos, mamãe e papai foram adotados. Normalmente são os pais que adotam, né? Mas mamãe e papai foram adotados. Daniel, pastor Daniel, ele nos adotou. E eu quero convidar ele para estar aqui. E todos juntos vamos interceder a Deus pela vida deles, para que, como o Senhor sustentou eles até aqui, que o Senhor continue sustentando, dando a eles sabedoria, dando a eles saúde, para que eles permaneçam firmes
perseverantes. E como eles são nosso exemplo de ser humano, de pai e mãe, de servos de Deus, que do mesmo jeito que eles nos ensinou, mais do que com palavras, com atitudes, com ações, como é amar a Deus, que nós, filhos, genros, noras, consigamos passar para essa nova geração tudo o que eles nos passaram. Que nós consigamos demonstrar em atitude todo o amor que eles conseguiram nos demonstrar. O amor deles por Deus é lindo. E eu peço a Deus todo dia que quando eu chegar lá na frente, os meus filhos consigam olhar para mim e ver em mim um exemplo de serva dele. Porque os meus pais são a minha base de tudo. E não seria diferente na vida com Cristo. Porque a partir do momento que eles aceitaram essa reconciliação que Cristo ofereceu para eles, eles apresentaram para nós essa mesma oportunidade de sermos reconciliados com Cristo. E quando mamãe pediu que esse culto fosse realizado em gratidão a Deus, o pedido dela foi que o Jesus dela fosse apresentado para cada um de vocês. E nós estamos apresentando esse Jesus que nós estamos derramando toda a nossa gratidão hoje pelos 50 anos de casamento dos nossos pais, que Ele nos apresentou em forma de atitude, é o que nós estamos trazendo para vocês hoje. Ele está te entregando essa oportunidade de ser reconciliado com o Pai. Vamos ficar de pé. E eles estarão orando. Soberano Senhor, temos tanto a agradecer-te, Senhor. As nossas vidas, Senhor, vieram, Senhor, da frutificação, Senhor, desse casal, meu pai, Senhor, a minha mãe, Senhor. É muito honroso para nós poder ser participantes dessa família, Senhor, cheia de conflitos, cheia de defeitos, cheia de aspirações, mas também, Senhor, cheia de boas recordações, cheia de ensinamento. E sobretudo, Senhor, uma família, Senhor, a qual foi plantada nela, principalmente, o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho reconciliador, o Evangelho restaurador, o Evangelho, Senhor, que nos traz paz, mesmo em meio à turbulência, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tristeza. Somos humanos, somos comuns, sentimos raiva, sentimos amor, sentimos compaixão, sentimos medo, fome, sentimos frio, mas sobretudo sentimos amor, sentimos gratidão, sentimos paz, sentimos acolhimento, sentimos sobretudo, Senhor, que fomos honrados grandiosamente por termos o Senhor Rosendo
a senhora Maria Augusta como nossos pais. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Que Deus abençoe você, papai. Que Deus abençoe você, mamãe. E encham vocês de vida e saúde. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Nós agradecemos primeiramente a Deus, né? Por Ele ter dado esse privilégio, essa oportunidade. E com certeza Deus pode dar mais momentos, né? Especial como esse, para a gente poder estar compartilhando. O casal, uma informação, o casal mais velho do Brasil tem 84 anos de casados. Quem sabe, né? 84 anos. Deus possa fazer com que vocês vejam não só os bisnetos, né? Quem sabe tataranetos. Deus está no controle de todas as coisas. Nós queremos encerrar esse momento, mais uma vez agradecendo, né? Parentes, amigos, que Deus abençoe cada um de vocês. Pastor Daniel, que veio lá de Belo Horizonte, é o nosso vice-superintendente regional, que Deus abençoe. Nós queremos agradecer a todos. E nós vamos despedir deste momento, né? Depois, os principais aqui vão estar saindo na ordem, não é isso? Vão estar saindo na ordem, o casal novamente, assim como entrou. E aí os irmãos, logo depois, vai estar à vontade também para estar passando e cumprimentando-os. Senhor Deus, obrigado, Jesus, pelo Senhor ter colocado no coração da tua filha, do teu filho, de preparar esse momento, que é um momento de culto a Ti, um momento de adoração ao Teu nome. E em todos os momentos aqui, Pai, o Teu nome foi glorificado, o Teu nome foi exaltado, o Teu nome foi adorado, Senhor, porque essa cerimônia foi um culto ao Senhor, e nós Te glorificamos o Teu nome por isso. Mas nós vamos encerrar, Pai, esse momento. E para encerrar esse momento eu Te peço, Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o pastor Rosendo, com a diaconisa Maria Augusta, e seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Deus abençoe. Faltou, né? Ô, gente, obrigado pela presença de vocês. Eu queria pedir só um minutinho, é porque mamãe pediu para nós atualizar a foto nossa. E o espaço ali não cabe todo mundo. Aí, assim, nós só vamos tirar uma foto rapidinho, aí eles já vão sair, tá? E aí, depois que vocês cumprimentarem eles, as meninas vão estar entregando um pedacinho de bolo para vocês, com um docinho, tá? Em forma de gratidão. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu as vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão